novamente para trazer um assunto que possa edificar a sua vida, trazer esclarecimentos, e você pode estar participando conosco através do nosso chat. Lembrando que nós estamos pelo Facebook, pelo YouTube e também na transmissão da nossa rádio web, a Fox Web Rádio. E por lá você pode participar pelo nosso WhatsApp, que o DDD é 19 983 01 8313. Já compartilhe o nosso link, já convide pessoas para participar e certamente nesta noite você será abençoado, tirando dúvidas e fazendo as suas perguntas. Nós vamos para a nossa abertura e voltamos em seguida. Como acelerar resultados na carreira e negócios é o tema do nosso programa de hoje, Segunda Opinião. O nosso convidado é o Rafael Cunha, empresário, palestrante, mentor estrategista com marca pessoal e social selling no LinkedIn, com uso da inteligência artificial, com mais de 15 anos de atuação na rede e mais de 23 milhões de reais em negócios gerados por meio de redes sociais. Rafael é CEO da WideCorp Consultoria e Treinamento de Marketing e Vendas, apoiando empresas na aceleração de marca e de negócios high ticket por meio do LinkedIn. Rafael Cunha já assessorou mais de 400 empresas e mais de 2.300 líderes de empresas, executivos e empreendedores a criarem um posicionamento único de marca pessoal no LinkedIn, integrado a uma estratégia eficiente de social selling e prospecção qualificada com tecnologia de ponta e inteligência artificial. Rafael Cunha, boa noite. É bom tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Obrigado, Emerson, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Espero agregar bastante valor para a sua audiência, com muito conteúdo do meu dia a dia aí no uso da aplicabilidade da IA. Com certeza. E temos também o nosso apoio hoje. Pastor Oséias está conosco. Obrigado, Pastor Oséias. Pastor Emerson, Rafael, a todos os nossos ouvintes que estão nos assistindo, participando, que possamos ter uma noite abençoada aqui. Um tema muito interessante nos dias de hoje. Rafael, CEO Corp. Fala um pouquinho da empresa, o que ela faz. Bacana. A WideCorp ela nasceu com a concepção entre eu e a minha sócia, Solange, de muitos anos do meio corporativo, querendo ajudar muitas empresas por onde a gente passou, principalmente com o nosso conhecimento de marketing, de vendas, aliado à tecnologia, que foi sempre uma área que eu sempre fui muito apaixonado, a área da minha formação. Então a gente, como já tinha uma grande experiência no meio corporativo e já tinha ali muitos contatos, muito networking, o pessoal vira e mexe nos consultava. Antes, quando não existia coaching, né, mentoria, eles consultavam muito a gente e a gente percebeu que existia uma oportunidade ali de negócio. Então a gente transformou essa demanda de mercado do nosso networking num negócio de mentoria, consultoria, treinamento, palestra e hoje até assessoria de empresas. Sei. E você trabalha basicamente com o LinkedIn? O LinkedIn é o nosso carro-chefe, né? É onde a gente é grande especialista. A gente se tornou agora em dezembro Top 1 Brasil em marca pessoal no LinkedIn, um reconhecimento da Favicon, hoje é a maior empresa de plataforma de influenciadores digitais, e isso obviamente consolidou um pouquinho mais a nossa presença nessa rede, gerando negócios, impulsionando pessoas, empresas, empreendedores a se destacar e a conseguir fazer com que o seu produto, o seu conhecimento, a sua expertise seja percebida e que atrai as melhores oportunidades na rede social. Sei. E vocês oferecem exatamente o que para essas pessoas ou empresas? Hoje a gente tem, desde programas de consultoria e mentoria, a gente foca bastante na parte educacional, e a gente tem também assessoria, né, de aceleração. Então tem empresas que falam, não, Rafael, quero que você fique mensalmente aqui nos assessorando, provendo com ferramentas de tecnologia, fabricação de conteúdo de valor para a rede.
Então a gente vem ajudando vários nichos, né? A gente atende desde um mentor, um treinador, um palestrante que deseja alavancar os seus negócios por meio da rede social no LinkedIn, quanto também empresas que possuem times de vendas, de marketing e quer gerar mais negócio por essa rede, né? Então a gente acaba acelerando, né? Qualquer um deles, dependendo da demanda, a gente encaixa o programa que faça mais sentido. A gente também vem levando palestras, workshops, treinamentos também. Agora dia 30, por exemplo, a gente já tem agenda em São Paulo, dia 3 também. Então a gente vem atendendo muito no online, onde a gente passa ali, digamos que 98% do nosso tempo, né, entregando, mas excepcionalmente por meio de palestras e treinamentos presenciais também. Sei. E na prática vocês assessoram, né, dão ferramentas e também tem app. Você comentou alguma coisa sobre a app a gente que está em desenvolvimento. Isso, a gente está no forno, né, para sair nosso aplicativo. Mas o que a gente tem hoje, que a gente já entrega, é toda uma metodologia validada, tanto de posicionamento de marca pessoal, quanto de estratégia de networking, prospecção e conteúdo, que são os principais pilares hoje para você alavancar uma autoridade no digital. Então, hoje a gente tem, por exemplo, dezenas de clientes de sucesso que conquistaram, por exemplo, o selo máximo, que é o Top Voice, né, dentro do LinkedIn, por exemplo, com a nossa assessoria, com a nossa mentoria. Então, acaba que qualquer profissional, qualquer empreendedor que tenha muito conhecimento dentro de uma determinada área, ele é um candidato a se tornar cliente, aluno ou mentorado nosso, dentro do nosso projeto. E essas terminologias aí que tem, não é, nesse meio aí, né, como o social selling, né? Social selling. Social selling, ok. Boa. Fala um pouquinho sobre essa área. O social selling é uma habilidade realmente que chegou com as redes sociais. Então, se a gente for analisar um pouquinho antes das redes sociais, como que a gente se socializava, né? A gente ia numa padaria, a gente ia, né, em locais onde tinha um bom movimento de pessoas e ali a gente se relacionava a eventos, né? Sim. Ainda temos os eventos, sim, mas antes eram muito mais oportunidades de você se socializar. E aí, com o advento das redes sociais, acaba que muitas pessoas se dedicaram mais tempo ali dentro da rede social e acaba, por meio das redes sociais, criando novos relacionamentos, se sociabilizando com outras pessoas. Daí nasce o conceito do social selling, que é a habilidade de você se relacionar, se vender bem por meio das redes sociais. Então hoje a gente ensina estratégias eficientes de social selling para quem deseja criar relacionamentos com quem é o seu público-alvo. Então a gente pega, por exemplo, a gente atende, vou dar exemplo aqui, escritório de advocacia que atende um determinado nicho de mercado. A gente entende qual é o seu público-alvo, encontra esse público lá no LinkedIn e cria toda uma estratégia de conteúdo, de network, de prospecção para que ele consiga se aproximar desse público e fazer negócios. Tudo por meio do digital das redes sociais. E nesse meio que você está, o que você diria que faz parte de uma das maiores dificuldades do grupo que você já atendeu em conseguir ficar claro o que ele faz, o que ele quer expor? Boa. Uma ou duas ou três, como você achar melhor aí? O que acontece, principalmente o LinkedIn é uma rede social que já tem aí mais de 22 anos de mercado. É uma das mais antigas, por sinal, tá? Sim. Ela veio antes do Facebook, inclusive. É que ela não era tão conhecida, né? Ela nasceu de uma necessidade de mercado de profissionais de TI. E aí ela nasce com currículos de profissionais de TI, onde os recrutadores tinham ali uma base de currículos de tecnologia para poder encontrar esses candidatos. Com o tempo, o que acontece? Foi aumentando a escassez de profissionais e ao mesmo tempo aumentando os candidatos dentro da rede, e aí os líderes de empresa começaram a entrar também nessa rede para buscar esses talentos. Com o tempo foi passando o tempo, todo o core business da empresa hoje tem presença dentro dessa rede. Então, naturalmente o que acontece? As pessoas que entram no LinkedIn, por exemplo, elas pensam que basta cadastrar um currículo. Né? Basta colocar lá quais são as competências, qual é a formação acadêmica, em que empresa trabalhou, quais eram as suas responsabilidades.
muitos acreditam que só aquilo ali é o suficiente para ela ser contratada, ser desejada pelo mercado. E não é bem isso hoje, né? Hoje a gente está no mundo da informação, a gente tem acesso a muita gente. Então a pessoa precisa mudar esse posicionamento de focar em mostrar os resultados, mostrar os seus diferenciais. E essa é a maior lacuna de dificuldade dessas pessoas, conseguir comunicar o que elas têm de melhor, de diferenciado e principalmente os resultados que ela já obteve. Certo. E a inteligência artificial, né, que é a base, ao que nos parece, desse trabalho, ela já foi tua inimiga em algum momento? Olha, para ser bem sincero, nunca foi inimiga. Pelo contrário, eu como venho de tecnologia, até comentei contigo antes aqui nos bastidores, que eu sempre fui apaixonado por tecnologia, então eu consigo sempre unir tecnologia, marketing, vendas e um pouco de desenvolvimento humano, que afinal de contas também estudo bastante comportamento humano. E eu sempre falo para os meus clientes, alunos e mentorados, que se você quer vender mais, se vender bem, você tem que entender de comportamento humano também. Então, desde quando lançou-se, né, a IA, principalmente por meio do ChatGPT aí para todos nós, eu sempre fui um heavy user de tecnologia, então já começava a testar muita coisa, inclusive logo na época que lançou eu criei um e-book que vendeu ali quase milhares de e-books ali no modo orgânico, porque a galera começou a querer consumir esse tipo de produto, esse tipo de informação. Então hoje costumo dizer que a IA ela se tornou uma grande aliada do meu negócio. Se para muitos a IA pode simbolizar perca de empregos, ameaça, para mim é uma aliada. Aquilo que eu fazia em 10 horas, eu faço em 2 horas. Então a economia de tempo e a minha produtividade é muito grande. E eu acabo levando isso também para os nossos clientes, alunos e mentorados, para que eles também aproveitem dessa oportunidade de usar a IA para produzir mais, ganhar tempo de qualidade com a família, né? Então, quem não quer, né? Quem tem família sabe o quanto é precioso, né? 1 hora a mais no dia, 2 horas a mais para poder conviver ali com os filhos ou com a família. Então, isso para mim não tem preço. Então, por isso que a IA ela acaba sendo uma grande aliada do meu negócio. Eu achei interessante, Rafael, você comentou algo da forma como utilizar a IA. Comenta um pouquinho para a gente, eu achei legal o que você colocou. Eu até separei aqui, ó, com o uso do ChatGPT, inclusive, né? E é interessante uma coisa, vou abrir um parênteses antes de falar aqui dos temas que eu separei. Eu uso tanto o ChatGPT que há uns 2 meses atrás eu quase caí da cadeira, que eu executei um prompt de autoconhecimento para ele me falar de mim. Olha, eu posso até depois compartilhar com vocês depois um e-book para passar para o pessoal. É um prompt onde eu pergunto para ele, cara, eu quero saber os meus pontos fracos, você já me conhece. Meu, é impressionante o quanto a IA já me conhece, por exemplo. Então, quanto mais eu uso a IA, mais ela me conhece, mais eu posso aproveitar dela para eu melhorar como ser humano, como profissional, como empresário, enfim, como diversos assuntos, né? E aí, pensando nisso, eu separei 5 temas aqui para eu trazer de aplicabilidade da IA. Okay. O primeiro tema é IA na produção de conteúdo e branding, né? Então, hoje eu produzo conteúdo diariamente no LinkedIn. Obviamente, eu também tenho uma equipe que me apoia, né, nessa produção. Mas, graças à inteligência artificial, a gente consegue produzir, assim, 90% mais do que a gente produzia antes com a mesma mão de obra, com a mesma demanda de pessoas, né? Então isso com certeza se tornou um grande diferencial para mim e para os meus clientes. Então todos os nossos clientes que hoje são atendidos por nós, eles acabam recebendo um acesso de inteligência artificial para eles terem como se fosse um copiloto, né? Então, tô com uma ideia de um conteúdo aqui, né? E às vezes essa ideia aparece 11 horas da noite numa sexta-feira. Eu não vou estar lá disponível para tirar essa dúvida desse meu cliente, mas ele vai ter acesso à inteligência artificial que vai dar esse suporte para ele. Então ele consegue já tirar essas dúvidas, ter um esboço desse conteúdo e tudo com muita assertividade, já usando o nosso método, já usando toda a base de conhecimento que a gente criou para o nosso cliente. Então, primeira aplicabilidade é marketing, produção de conteúdo e branding. Então hoje a IA é muito forte, se bem usada nesse sentido.
Ok. Você quer falar do quê? que você tinha comentado, tinha anotado? Então, esse é um dos temas, né? ok. É até 5 engraçado, temas, né? eu vou até comentar com Ok. todos que estão aqui assistindo, né? Eu falei do podcast que eu vim aqui, né? Falei, olha, eu vou no podcast, dei o tema do podcast. Ok. Eu dei um comando muito simples, ó. Fui convidado para um podcast para falar sobre o meu uso de inteligência artificial. Como eu uso ele mesmo, né? Bastante, né? Já é conhecido. Aí eu falei, principalmente com foco em acelerar resultados na carreira e nos negócios, que é o tema nosso aqui. Ok. Aí eu falei assim, você sabe bem o quanto eu venho usando IA. Poderia me trazer 5 temas para eu compartilhar, né, com o pessoal? Ali. Então, o primeiro tema é aceleração de conteúdo e branding pessoal, que é o que eu comentei aqui com vocês agora. O segundo é prospecção e vendas B2B inteligentes. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, né, todo o nosso cliente que entra, né, para a Wide, para ser assessorado por nós, a gente faz todo um levantamento e é interessante. Antes eu mandava um Google Form para o meu cliente, ele tinha que preencher um Google Form gigante para eu ter acesso às informações dele. O que eu faço hoje, devido à IA? Eu não mando nada para o meu cliente preencher. Na primeira reunião com ele, eu tenho toda a audiotranscrição automática funcionando. Eu pergunto tudo que o meu Google Form exigiria dele. Está audiotranscrevendo. E eu faço perguntas a mais, obviamente. Eu tenho mais insights ali. Tudo aquilo ele é audiotranscrito. E aí depois essa audiotranscrição se torna uma base de conhecimento para criar um chat para o meu cliente específico para ele. Então, baseado em tudo isso, eu consigo aplicar toda a minha metodologia. Então eu caso as informações do meu cliente com a minha metodologia e eu já consigo trazer campanhas estruturadas de prospecção, networking, até produção de conteúdo de forma muito assertiva para o meu cliente. Então, assim, a assertividade é gritante de tão forte, porque antes, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de contratar produção de conteúdo, né, de agência de marketing, sempre foi um grande dilema. O cliente pediu uma coisa, a agência entregava outra e às vezes era muito distoante, então isso sempre foi um problema. Mais antes, né? Prazo, enfim, uma série de coisas. Hoje, com esse nosso processo, por exemplo, o cliente ele recebe no Trello, que é um aplicativo de gestão, né, de atividades, ele recebe tudo semi-pronto e a gente sempre orienta o nosso cliente, fala, faz um ajuste fino para garantir sua autenticidade. Então ele vai lá, às vezes ele muda 5 palavras, 3 palavras, 1 vírgula e aprova o conteúdo. E o conteúdo vai para a rede, mas vai assim no tom de voz do cliente, sabe? Garante a autenticidade dele e vai dentro de uma estrutura, de uma metodologia que realmente vai ter alcance, vai atrair clientes, vai trazer uma comunicação que gere valor para a marca dele. Então a gente trabalha dessa maneira. Pastor Oséias, temos participações aí, temos né? bastante gente aqui participando, né? Maria Eugênia, né? Sempre está conosco aqui toda segunda-feira. Boa noite, Maria Eugênia. O Rômulo também, Rômulo Guimarães, boa noite. A Sandra, dando boa noite, a Paz aqui. O Rômulo fez bastante pergunta. Ele aqui tem bastante. A primeira pergunta dele aqui está assim, ele pode comentar sobre a disputa pelo mercado do IA com o lançamento do DeepSeek, com o custo que teve? Porque assim, é uma disputa que a gente pode ver aí, né? Sim. Esse crescimento enorme. Sim. Você pode comentar um pouquinho sobre isso? Claro, com certeza. Eu gosto muito de comparar com as fabricantes de veículo, né? Sempre vai ter um lançamento aqui e acolá. Tem umas que se diferenciam por preço, como é o caso da DeepSeek. Tem outras que se diferenciam pela conveniência, que é o caso do ChatGPT, que ele foi o precursor, né? Então, eu acredito muito o seguinte, quem é heavy user é aquele usuário muito avançado de uso de IA. Esse cara, ele com certeza, ele às vezes pode estar mudando, tá usando mais uma do que a outra, pensando em custo, porque ele tem uma escala de uso muito grande. Agora, para nós seres mortais, usuários aqui, né, do dia a dia ali mais convencional, não muda muito. Então, assim, que nem eu, por exemplo, não tem como eu trocar o ChatGPT pelo DeepSeek, pelo tanto que o ChatGPT já me conhece. Então a assertividade dele comigo é muito grande. Então, pensando no usuário final, quanto mais eu uso uma determinada IA, um determinado fabricante, mais ele acerta comigo. Então, como eu já uso há muito tempo o ChatGPT,
é quase impossível trocar ele, mesmo que seja, nem que paguem para mim, vou pagar R$1.000 por mês para você usar de psique. Não vai valer a pena, né? Pelo que ele já conhece e é assertivo comigo. Pra você ter uma ideia, até você decidir assim, por um bom comentário de conteúdo, você consegue usar IA no seu tom de voz, nas palavras que você falaria mesmo. Porra, é verdade, não tinha pensado, verdade, isso aqui faz sentido. Então você consegue produzir muito mais, e essa diferença de fabricantes, ela é saudável para o mercado. Por quê? Porque cada vez mais vai barateando a tecnologia para a gente. Quem diria, né? Tempos atrás a gente pagava fortuna por um telefone fixo, plugado na tomada. Hoje, um smartphone, a gente vê criança com o smartphone na mão, né? Com acesso à internet, redes sociais e tudo mais. Então, acho que essa disputa ela é saudável, mas sempre terão ali os seus clientes para cada fabricante, né? Eu, por exemplo, eu testo, uso outras IAs, mas para o meu uso pessoal eu não abro mão do ChatGPT. Para essas questões, Rafael, de coisas artificiais, tecnológicas, qual a sua preocupação em relação à segurança com seus clientes? Segurança? Porque vai expor dados, informações. Aí é um ponto importante que você trouxe, Emerson, porque eu tomo muito cuidado nisso, né? A gente não trabalha com dados sensíveis, né, de clientes na IA, porque realmente a gente não sabe, por mais que existe todo um compliance das fabricantes, a gente verdadeiramente não sabe a quem tem acesso àquilo, né? Então a gente jamais trabalha dados sensíveis na IA. Então hoje tudo, até pelo nosso objetivo, né, de negócio, que é marketing, vendas, então a gente trabalha sempre campanha muito voltada a publicizar aquilo que o nosso cliente tem de melhor. Trabalhar storytelling, palavra-chave do negócio dele. Então a gente não trabalha dados sensíveis na IA e a gente não usa, né? O que a gente faz é usar análise de dados. Então, por exemplo, até um dos temas aqui que eu trouxe aqui também, né, que é tomada de decisão com dados em tempo real. E até um ponto que eu sempre falo para os nossos clientes, né? Que dados você está gerando hoje? Se você realmente quer usar a inteligência artificial para ter mais resultado, você tem que gerar dados. Então hoje todas as minhas reuniões online, elas são áudio transcritas. Então eu estou gerando dados diariamente. E aí o que acontece? Cedo ou tarde eu posso pegar essa base de reuniões que eu gerei, pedir para ir analisar e trazer, olha, aonde eu tenho sido mais assertivo, aonde eu tenho sido falho, posso melhorar, né? Me traga insights. Eu posso até pedir para a IA, baseado em todas essas reuniões que eu fiz, me traga 10 ideias de conteúdo que demonstre essa minha diferenciação que eu tenho entregue para os meus clientes. Então, só é possível que eu tendo dados. Só que dados financeiros, dados que podem comprometer, a gente não usa na IA. Eu evito, né? Para justamente não ter nenhum tipo de risco de compliance com clientes, com a gente mesmo, né? Ok. E você que está participando, faça sua pergunta, tire a sua dúvida, ou complemente algo que você gostaria que nós comentássemos aqui. E nós temos mais perguntas aí, pastor José. Temos mais aqui do Rômulo, né? A expansão das consultorias, né, e de estratégias da Network precisa de princípios éticos, né? Qual é a verdade, né? Então, quando a gente trabalha com a verdade, a gente garante o maior princípio ético, né? Então, a gente tem sempre muito cuidado com os nossos clientes para a gente analisar o que a gente chama de tom de voz do nosso cliente, né? Ou seja, garantir a autenticidade máxima dele, né? Então, como ele falaria, né? Que tipo de palavras ele usaria. Então, sempre quando a gente vai, por exemplo, gerar uma produção de conteúdo para o nosso cliente, a gente tem uma grande assertividade por causa disso. A gente analisa muito o perfil do nosso cliente para poder repetir o perfil dele, né? Ou seja, ser muito assertivo ali. E a gente, obviamente, garante que tudo que a gente está colocando dentro da inteligência artificial seja dados verídicos, né? Então, o cliente não pode falar, olha, já vendi
2 bilhões, não sei o que. Não, peraí, como? Explica aí. Né? Quantos clientes você já atendeu? A gente já consegue ter uma estimativa que aquilo para de pé ou não. Né? Sim. Sei. Sobre a síndrome da tela, Zé, tem aqui, né? Essa pergunta é interessante. Interessante é que a síndrome de tela está aumentando nos usuários de IA e recursos digitais. Essa é a síndrome. Ele pergunta se está aumentando. Se está aumentando a Sim, a tendência é cada vez mais, até porque, e não só pela IA, né? As próprias redes sociais acabam gerando esse aumento, né, de uso das telas. E o que eu posso dizer é o seguinte, a gente tem que aproveitar as pequenas oportunidades de convivência pessoal para conversar com as pessoas, para sair da tela. Né? Então, por exemplo, alguns hábitos que podem ajudar, né, quem sofre, né, com esse problema de tela. Vai para a mesa, né, de jantar ou de almoço, não leva o celular, né, já vai criando alguns hábitos ali para poder minimizar. Porque eu, por exemplo, é um desafio grande. Eu estava até comentando com o Emerson aqui no bastidor. O meu negócio ele é assim, 97% online. Né? E, só que assim, como eu tenho um estúdio, escritório em casa, o que eu faço? Eu criei algumas rotinas, né? Então, de manhã, eu levo os meus filhos para a escola, aí depois eu vou para a academia, aí que eu volto, trabalho, aí eu vou buscar minhas crianças na escola, então faço de tudo, eu não terceirizo quase nada dos meus filhos para que eu ou minha esposa esteja presente, né, na vida deles, né? Então, a gente busca criar hábitos de convivência. Então, chega ali 4 e pouco da tarde, é um cafezinho da tarde, aí eu desço um pouquinho do escritório, tomo um cafezinho, tá lá as crianças também, dá até às vezes um tempo de jogar uma partida de ping-pong que a gente tem lá também. Então assim, a gente sempre cria ocasiões para sair um pouco do digital, que nem o próprio ping-pong tirou meu filho da tela. Então assim, absurdamente. Então falaria para os pais de plantão, pense em algum esporte, alguma coisa que possa tirar seu filho da tela, né? Então a mesa de ping-pong é uma opção, né? Mas você pode levar ele para natação, você pode levar ele para um treino de tênis. Então é sempre possível a gente sair um pouco da tela para poder viver um pouco o que é real, né? Tem uma pergunta parecida com isso daí, né? Que assim, como você vê o impacto do IA no mercado de trabalho e na sociedade em geral? Quer dizer, com a tecnologia crescendo, né, então as pessoas têm ocupado seus tempos muito na frente, né, de uma tela. Daí você acabou de falar, ter algumas opções para não perder esse tempo. Só que a gente tem observado hoje no meio da sociedade ao contrário. A gente conversou um pouquinho disso aqui, que na mesa é difícil alguém sentar ao redor de uma mesa e bater um papo hoje. Porque fica muito de frente à tela. Como que você vê esse impacto, né, no meio da sociedade? É complicado, a gente vê muito problema de saúde mental, né? Você vê muitas pessoas com problema de depressão, pensamento suicida, infelizmente gera problemas muito ruins, né? Eu acho que a gente tem muito a aprender ainda, essa é a verdade, né? Sim. Então cada um tem a sua jornada, mas todos nós temos muito a aprender. Então, assim, eu estou hoje onde eu estou, mas eu estou usando tecnologia de smartphone, por exemplo, já tem pelo menos desde 2007. Estamos falando em quase 20 anos, 18 anos, que eu uso smartphone. Eu já fui loucão do smartphone, de qualquer notificação, né, olhar para a tela. Então, hoje, acho que devido a essa minha maturidade, por exemplo, a maioria das vezes está no silencioso, os meus aplicativos quase nenhum notificam, né? Nem o WhatsApp me notifica. Olha só que interessante, né? Eu já tentei ativar, mas o próprio smartphone não deixa, né? Acho que a Apple lá falou, dá paz para esse cara aí, né? Não sei porque até hoje não funcionou. Eu já troquei vários aparelhos da Apple, mas ativa a minha conta e não notifica. Então eu vivo bem assim. Então eu diria, cada um tem a sua jornada. A gente naturalmente acaba aprendendo com a dor. Cada um vai ter a sua dor.
Mas o que eu espero e recomendo é que você, estando ali, passando pela dor, aprenda a diminuir um pouco, né, o ritmo, né? Então, o que você pode fazer? Usar um aparelho mais silencioso, desativar notificações, trabalhar perfis de horário. Hoje os smartphones têm tecnologia para isso. Você pode colocar, olha, de tal hora a tal hora eu quero que a notificação esteja hardcore. Essa hora para cá eu não quero mais notificação, né? Porque senão, se a gente não usar esses hacks conscientes, inconscientemente a gente vai estar sendo tomado pelas telas. Rafael, falando de inteligência artificial, a gente parece que perde noção ou não consegue nem mensurar daqui a alguns dias ou anos como isso pode estar. Aí eu comentei sobre a questão do perigo dessa inteligência se tornar autônoma, né? E vir a criar muitos problemas à sociedade humana. E você fez um comentário interessante sobre o problema é quem conhece ela, né? Fala um pouquinho pra gente. Boa. Eu penso o seguinte, né? Geralmente tem sempre investidores muito fortes por detrás da tecnologia, né? E geralmente quem tem mais poder tem mais acesso. Então talvez a preocupação é essa, quem está tendo mais acesso pode, de certa maneira, influenciar o uso da IA de uma forma ou de outra, né? Então, eu não tenho medo das máquinas, né, se rebelarem contra a gente, mas eu tenho receio dos poderosos que estão por trás dessas máquinas, né, o que eles podem fazer com a gente, né? Já se fala, existem várias teorias da conspiração que fala que o Biden não era o Biden mais, né, que o próprio Trump já tuitou uma vez falando que não era. Como assim não era? O que era? Era um robô? O que era aquilo? Era um androide? Pois é. Então, assim, esse é o meu receio, né? Quem está por trás que pode usar de uma maneira não ética, né? Uma maneira que pode gerar más consequências, né, para nós aqui. E hoje, você olhando as redes, não é, sociais e de todas as formas, fica difícil identificar o que é verdade e o que não é? Fica muito difícil. Principalmente nessa área que você tem dado assessoria aos empresários, né, autônomos, que seja, até o ser humano físico, vamos dizer assim. Como que a gente pode fazer para melhorar isso e saber que o que é real e o que não é? Tem como? Olha, a gente está chegando num nível muito difícil, tá? Só para vocês terem uma ideia, existe, vamos dizer assim, um dark shop na web também, né? Que é o pessoal que vende coisas que são ilegais, né? Então, infelizmente, existe isso. Tá difícil combater, né? Muitas coisas não vêm à tona, você não vê mídia falando, né? Fica muito ali na cortina de fumaça, né? Mas, assim, o que nós poderemos fazer para nos precaver? Então, eu prefiro focar naquilo que a gente tem controle, né? Então, hoje, por exemplo, o LinkedIn, ele tem a verificação de perfil. Então, você pode fazer uma verificação de perfil com o seu ID, né, o seu RG, ou com o seu passaporte. Então, nessa você garante que o seu perfil é autêntico, né? Então, tá aí um passo importante. Você vê o X, né, o X, ele tem lá a própria análise da verificação de fatos da própria plataforma. Tem a IA, o Grok, né, que você pergunta para o Grok, é verdade isso? O Grok vai buscar evidência, vai buscar notícias para todo lado, vai trazendo para você tomar decisão. Então, cada vez mais tá mais difícil mentir, né? Mas sempre tem quem inove, né? Na mentira, na falsidade, né? Agora, para quem quer trabalhar direito, sempre tem muita oportunidade, né? Para os nossos clientes, por exemplo, a gente fala, vamos buscar recomendação de clientes falando de você, vamos postar isso na sua rede, né? Vamos trazer estudos de caso de clientes que tiveram resultado com você. Então a gente busca fazer aquilo que está no nosso controle, trabalhar um branding baseado em verdade, em dados, fatos, em estudos de caso, para que o nosso cliente esteja preservado, né? O nosso cliente ou mentorado esteja preservado de qualquer risco aí no mercado. Tem mais uma pergunta aí? Tem uma pergunta aqui, né, falando dele. Você já apoiou mais de 2.300 líderes executivos, né? Qual é o erro mais comum que eles cometem ao tentar construir uma marca pessoal,
no LinkedIn. E como você, né, já você faz a mentoria, essas coisas tudo, você orienta eles a corrigi-lo? Boa. O maior erro é pecar o básico, né? É a identidade visual. Então, é interessante, eu já atendi clientes milionários, inclusive, que pecavam nisso, né? Na parte, né, de uma foto boa de perfil, né, numa apresentação visual bacana. Então, assim, não tem erro. Aquela frase da primeira impressão que fica, ela é real. Se você não tiver uma boa primeira impressão, a segunda você vai ter que trabalhar muito para poder quebrar a primeira mal feita, né? Então, esse é o principal gap que eu vejo dos líderes de mercado. Então, às vezes aproveita uma foto de má resolução, uma foto eventual, casual, tenta fazer uma garibada ali, né, para poder se posicionar com a sua imagem. E é impressionante como as pessoas elas não valorizam a percepção da sua imagem, cara. Sabe, a foto de perfil, assim, às vezes você vai ver a pessoa no presencial, pô, mas peraí, quem é você? Não é a mesma da foto do perfil, às vezes usa foto de 15, 20 anos atrás, sem barba, hoje está com barba, era gordo, não é mais, ou vice-versa, né? Então, é impressionante como esse é o maior gap que eu vejo, assim, de todos os líderes que a gente vem atendendo. Se você fosse elencar, olha, identidade visual. Seria quase um fake, né? Porque não é mais o que era. Exatamente. É isso mesmo. Ok. E a WideCorp, ela trabalha com um conjunto de profissionais, Rafael? Sim, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? A gente tem a área de prospecção, qualificação, a gente tem a área de produção de conteúdo, a gente tem a área de edição, a gente tem várias áreas e a gente tem tudo remoto. Todo mundo trabalha remoto. A mais distante está lá no Nordeste, Aracaju, né? Então, assim, a gente também contrata muitos jobs também, então a gente tem equipes para ocasiões específicas que a gente contrata, tráfego pago, alguma ação de campanha de lançamento. Então, a gente tem muitos parceiros também, mas o nosso, vamos dizer assim, a gente tem um grande peso na suíte de tecnologia. A gente investe pesado em ferramentas de tecnologia. Então, assim, posso garantir para vocês que quase metade do nosso custo mensal é tecnologia. A gente usa muito, né? A gente testa muito também ferramentas. A gente, inclusive, está para lançar uma ferramenta nova de inteligência artificial aplicada ao LinkedIn, onde permite até um copiloto ali, no modo automático ali, para a pessoa acelerar a produtividade dela na rede. Então, e a gente, como eu disse no começo, né, a gente é muito apaixonado por tecnologia e a gente sempre busca ser ali pioneiro no uso da tecnologia aplicada a marketing, branding e vendas high ticket por meio do LinkedIn. Ok, e quem tiver interesse na WideCorp, qual que é o caminho? Olha, o melhor caminho é me encontrar. Okay. Eu sou o principal cara da WideCorp, né? É só pesquisar no Instagram, Rafael com PH Cunha .oficial, vai me encontrar lá no Instagram. Pode me seguir lá no link da minha bio, você já consegue acessar todos os nossos programas de consultoria, mentoria, assessoria, ou no próprio LinkedIn mesmo, digitou Rafael espaço Cunha, com certeza eu estarei entre os top 3 ali, viu? Tá se garantindo. Eu testo sempre, né? Okay. Nunca saio dos top 3. Então, pode ir lá, se conectar, me seguir, mandar uma mensagem lá que você vai ser muito bem atendido e assessorado por nós. Ok, lembrando também aos nossos participantes que todos os contatos e formas com o Rafael fica na nossa descrição, na plataforma do YouTube, e você pode acessar por lá também, caso tenha interesse em procurá-lo. Rafael, estamos aqui já nos finalmente, né? O assunto é bom, gostoso, tecnológico, passou rápido, né? Tecnologia voa. Nossa, nem vi. Ficou temas aqui, hein? Pendentes, hein? Então, eu queria que você pudesse deixar para os nossos participantes, não é? Olhando para essa câmera aqui, deixasse uma palavra, uma orientação, o que você achar interessante, por favor. Legal. O que eu quero deixar, principalmente ligado muito ao tema, né, do nosso bate-papo hoje, é que a IA, ela não substitui
o ser humano. Se você entender que a IA pode acelerar os seus resultados de forma autêntica, aí eu digo para você que você vai se diferenciar, você vai estar sempre à frente da multidão, se destacando e tendo grandes resultados, seja na sua carreira ou nos seus negócios. Ok. Rafael, obrigado pelo teu carinho, disposição, teu tempo em estar aqui conosco, compartilhar esse assunto atual, importantíssimo, né? A gente agradece, muito obrigado. Eu que agradeço, Emerson, a você, Oséias, tudo de bom aí para vocês, até um próximo, quem sabe, né? Ok, obrigado. Com certeza. Pastor Oséias, mais uma vez, obrigado aí pela tua companhia também, pelo suporte. E para você, querido participante do programa Segunda Opinião, obrigado pela tua conexão, tua participação. Certamente você ouviu um assunto de muita importância e valia no seu dia a dia sobre inteligência artificial e que você possa, na próxima segunda-feira, estar conosco às 20 horas em mais um programa Segunda Opinião, criado e mensurado para trazer novidades, esclarecimentos e também abençoar a sua vida. Tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.